É isso aí, Luan. Então, seja bem-vindo ao TomaziCast. Para nós é um prazer ter tu com nós aqui. Hoje a gente inicia, então, o nosso primeiro episódio e o papo de hoje vai ser sobre marca, mas também sobre o homem por trás da marca. Então, Luan, como foi o início de tudo? O que te levou a criar a novidade e qual foi o ponto da tua vida que tu se tornou empresário? Eu comecei assim, na verdade eu vim de família humilde, né? Então a nossa família é bem simples, bem tradicional. Só que a gente sempre foi, meu pai sempre foi muito trabalhador e minha mãe também. Então nunca nos faltou nada, mas a gente também nunca teve de tudo, né? Sim. Então a gente começou a vida como CLT. A Marilice também, que é minha esposa, como CLT, eu também. Nossa história começou basicamente de forma simples. A gente é de família tradicional, família humilde, e a gente acabou se conhecendo num supermercado, eu e a Marilice. Bah, sério? Que Ela, legal, cara. ela trabalhava no estoque e eu trabalhava no estoque também. E daí foi ali Sério? que... Isso em Encantado. Encantado. Isso. Tá. Vale lembrar que tu é natural de Encantado, né? Isso, Encantado. Tá. A gente se conheceu no supermercado ali e daí a gente começou a montar a nossa vida. Mas tudo começou assim de forma bem complicada, porque nós não tínhamos assim uma base, né? Então Sim. a gente almejava uma vida melhor para ambos, né? Construir uma vida melhor. Uhum. E então ambos eram CLT, a gente trabalhava como CLT. E daí ela saiu, né, do supermercado daquela época, né? Uns 13 anos atrás, mais ou menos. Sim. Que a gente se conheceu, ela saiu e abriu um salão de beleza, em Encantado mesmo. Sério, cara? Sim. E daí lá ela fazia de tudo. Ah, Então, que tri, cara. Que legal. E daí eu era CLT, trabalhava em tempo integral e ela ficava no salão. Ela trabalhava no salão à tarde e de manhã ela fazia faxina. Sério? Fazia faxina em residência. Uhum. E às vezes à noite ainda ela fazia uns bicos assim de cuidar de pessoas no hospital. Então a gente era frenético. A gente combinou naquela época, eu me lembro muito bem, que nós tínhamos combinado de se abster de alguns privilégios para a gente se organizar financeiramente. E poder curtir a vida hoje. Isso. Naquela época a gente teve bastante privação de algumas coisas, sim, né? Pra gente ter alguma estrutura, porque nós sabia que nós queria empreender. Isso a gente tinha esse desejo. Sim, sim. Então, até então, a Mari estava com o salão ali e tinha uma salinha atrás ali. Sim. Mas deixa eu só voltar um pouco para entender desde o início ali, Luan. Tu começou a trabalhar como um CLT com que idade, assim, mais ou menos? Meu primeiro emprego foi aos 15. Aos 15 anos. Isso. E em que ramo tu Eu trabalhava? trabalhei numa tabacaria. Tabacaria? Isso. Que legal. Lá eu tirava xerox, fazia de tudo. Que legal, cara. E aí, a questão do mercado ali, esse foi o último emprego que tu trabalhou como CLT antes de fundar a Novidade. Esse não foi o último. Não foi? Não. O meu primeiro emprego foi aos 15, então, na tabacaria, né? Trabalhei ali um ano, era até jovem aprendiz. Daí saí da tabacaria, porque eu queria um turno integral, até para agregar um pouco o meu salário. E fui para o varejo. Daí então trabalhei numa loja de varejo na cidade mesmo, em Encantado. Esse foi meu círculo de empregos, foi aí sempre na cidade de Encantado. Então eu trabalhei no varejo por um bom tempo, né? Umas 2 lojas ali do varejo. E daí sim, pulei para o supermercado. Aí foi ali onde que a gente se conheceu, eu e a Marilice. Isso faz então em torno de mais ou menos uns 13 anos. Isso aí. Daí então ali do supermercado a gente se conheceu e a gente começou a montar então a nossa vida. Saí do supermercado para trabalhar numa fábrica de móveis. Comecei a conhecer algumas coisas e daí então a gente vai entendendo como é que funciona o processo. Claro. Né? Então eu pensei assim, vamos tentar colocar alguma coisa. A Marilice já tinha colocado salão naquela época. E atrás do salão existia uma sala, acho que tinha uns 10 metros quadrados, era bem pequena a sala. Ou até menor que isso. E daí a Marilice queria botar um outro serviço do salão. E eu falei assim, Mari, acho que nem vamos colocar, vamos tentar botar um negócio para nós. Sim. Só que daí que nem aquela coisa, tudo que tu vai empreender, a gente tem aquele receio, porque há um risco, né, por trás do negócio. Sim. Então, com o CLT tu tem aquela segurança. Não, eu tenho meu salário fixo. Normalmente tu larga CLT, então é por tua conta, né? Com certeza. Daí eu peguei e fui. Fui de cara, fé e cara e coragem. E a gente colocou.
montamos a nossa sala ali e a gente largou tudo. A Marilice continuou fazendo as faxinas dela, a Sim. gente continuou trabalhando com o salão e a gente começou a revender, não foi fabricação, porque até a gente não tinha como investir no maquinário de fabricação. Entendi. Então nós só revendia. Só revendia os móveis. Isso. Daí, então, a nossa revenda, o que era? Ela era para o sistema de licitação. A gente só vendia para órgão público. Até hoje, né, o nosso modo de venda continua o mesmo, né? Mas naquela época foi o nosso nicho de fornecimento é bem maior. Porque como eu não fabricava, eu tentava distribuir o máximo. Eu me lembro muito bem que muitas vezes as prefeituras ligavam e queriam falar com o financeiro, daí eu atendia. Queria falar com o compras, era eu também o compras. Pô, queria que falar legal. Então eu era todos os setores da empresa. Sim. Daí eu até isso a gente conta hoje realmente. E se orgulha disso, né? Sim. Porque foi eu acredito que foi um processo que tu passou, mas que hoje muitas empresas passam também. Sim. E que, cara, eu acho que é por aí, né? Por aí porque o começo não é fácil. O começo todo mundo tem que ser um pouco de tudo, né? E realmente no começo, quando tu vai entregar uma ideia, não tem muitas pessoas que aderem, né? Daqui a pouco vão te apoiar. Então, tu tem que pegar, se apoiar na tua família, né? Que é o que mais me apoiou. Fé em Deus, né? Que eu acredito que é a base de tudo. Sim. E a gente ter pessoas, né? Criar um círculo ali de pessoas que vão te motivar. Com certeza. Então, ali nessa parte do contato com as prefeituras, eu fazia diretamente. Eu, assim, até hoje eu amo o que eu faço, né? Sim. E aquela época, assim, eu adorava, porque eu via, eu filtrava todas as nossas vendas, então tudo passava por mim. E daí foi que a gente começou a expandir, aquele local começou a ficar pequeno. Então, daí a Marilice até estava atendendo os clientes. Eu me lembro que quando eu terminava, só que eu sempre fui assim, Maurício, de finalizar. Eu tinha, mesmo que era o nosso negócio estava iniciando, eu sempre tinha horário para entrar, meu horário de almoço, meu horário de entrada e meu horário de saída. Tipo, tu sempre cuidou muito dessa questão, assim. Isso. Eu era bem chato, assim, não sou mais CLT, beleza, mas agora eu tô com o meu negócio próprio, eu quero cumprir o meu horário. Então, o meu horário era bem regrado. Eu gostava de cumprir uma carga horária específica. Entendi. Por exemplo, eu hoje, muitas vezes a gente tem que passar do horário da noite para atender cliente, ou a gente tem que passar, a gente passa também meio-dia, muitas vezes, sem almoçar, e isso era uma coisa que tu regrava para ti, que tu não abria mão, no caso. Isso aí. Claro, tinha algumas situações que nos exigiam, né? No caso, quando eu encerrava o meu horário ali, né? Porque até então, as nossas vendas, elas são sempre em horários comerciais, que era o que eu estava focado na época. Sim. Encerrava meu expediente, assim, vamos dizer, e a Marilice dela ficava até as 8 horas, 9 horas atendendo o pessoal do salão. Daí eu me lembro que eu ficava... Aí nessa época, só te cortando, nessa época tu trabalhava com a venda de móveis e ela trabalhava no salão. Isso aí. No mesmo local, né, na mesma sala, só que daí tinha uma subsala que eu ficava e ela ficava com a sala da frente, né, que ela fazia atendimento ao público. Sim. Daí então ela ficava um pouco mais tarde para esse atendimento, e daí eu me lembro que depois, quando ela finalizava o atendimento, era umas 9 horas da noite, daí ela me mandava mensagem: Lu, terminei de atender. E daí eu ia lá, eu me lembro, ajudava a limpar todo o salão dela, organizar todos os produtos, e daí a gente encerrava o nosso dia. E o que acontece? Daí naquela época eu me lembro que teve um período da pandemia ali, que foi bem complicada para todos os negócios, acho que de forma direta e indiretamente atingiu bastante pessoas, né? E a Mari teve que fechar o salão, né? Porque era controlado a questão do atendimento. Então a gente decidiu migrar para um pavilhão, até porque aquela sala estava pequena. Sim. Daí então a gente nos mudou para a mesma avenida, só que para um pavilhão. O meu negócio, que era a parte de distribuição, só que daí com a ida nesse novo local, o foco era a fabricação de móveis. Foi ali que nasceu os primeiros móveis da novidade. Então a gente locou ali o salão. Eu me lembro que na época a gente pagava um aluguel assim razoável, não era muito, mas para nós, então toda conta que tu vai aderindo é um risco que tu vai colocando no teu negócio. Com certeza. E eu sou uma pessoa muito cautelosa quanto a isso, então acabava que no início me incomodava bastante.
Sim. Até a Mari me julgava que eu não queria comprar mais coisa, porque eu não queria gastar. Então, daí a gente chegou num senso que a gente tinha que investir para ter um retorno. Nos móveis, sim, Isso. sim, Daí a gente sim. locou esse pavilhão, 100 metros quadrados, ficava na mesma avenida do Salão da Mari, e Encantado também, né? Uhum. E foi ali que a gente contratou o primeiro funcionário e a Uhum. gente colocou. Eu me lembro que quando a gente colocou a parte de... Começou a comprar as máquinas, toda essa parte para investir na fábrica de móveis, a gente não Uhum. entendia nada. Eu não entendia como é que cortava uma chapa, não sabia como colava uma fita, Não sabia nada. nada, 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 nada. Tipo, tu vê então, tu vê como isso, o início, tu não sabendo nada, foi uma dificuldade assim para ti. Tu viu isso como um baita desafio, assim? Foi um desafio bem grande, eu achei assim, na minha opinião, porque a gente acaba tendo que ir para um outro lado, além de ser um desafio, ele te dá uma oportunidade. Porque no Sim, momento que tu não conhece um mercado, tu acaba investindo mais tempo de aprendizado naquilo. Então eu acabei tentando entender como é que funcionava os processos, né? uhum, E daí foi ali que eu comecei a descobrir, é isso que eu tenho que comprar, isso aqui. Claro, nem todas entendi. nossas decisões foram certeiras. Teve umas que a gente teve que arriscar ou até, vamos assim dizer, aprender, né? Sim, Então ali a gente pegou e colocou. Me lembro que quando veio, a gente alugou e demorou quase 30 dias para vir essas máquinas. poxa, E era uma serra, na verdade, uma coladeira, uhum, bem simples, e a gente começou a colocar. E eu me lembro quando veio essas máquinas, eu e a Marilice, a gente ajudou a descarregar. uhum, Então, logo no começo, como só tinha um funcionário, ele ainda não estava de forma definitiva trabalhando para nós, porque não tinha chegado ainda essas máquinas. entendi, Então, a gente queria deixar tudo pronto para começar a operação. sim, A gente a gente já tinha essa ideia de, empresa é pequena, 100 metros quadrados, ok. Mas a nossa ideia é já ter uma organização de empresa grande. Então eu já queria deixar tudo organizado, tudo em dia, para quando a gente uhum, começasse de forma efetiva a trabalhar, já tivesse organizado. uhum, Daí me lembro muito bem que chegou à noite as máquinas, eu fiquei até acho umas 10 horas montando e olhando, até tenho fotos sim, de nós montando, então barra que legal. eu gosto de a gente se recordar, sabe? Sim, sim, sim. Cara, Porque porque isso é interessante, sabe? Então a Mari me acompanhou muito nisso. sim, E daí então ali na pandemia, que daí teve esse foco de eu trocar de profissão, né, praticamente investir na parte da fábrica de imóveis, foi onde a Mari encerrou o ciclo dela do salão. ah, é? Sim, daí ela Na pandemia ali. na pandemia. Daí Tá. ela fechou. Porque, cara, justamente ali porque na pandemia fechou tudo, né? Sim, Fechou tudo e ela, como tinha clientela ali, não podia atender, né? sim, daí ficou bem complicado. Daí eu nunca vou me esquecer que a gente montou um escritóriozinho para mim lá na marcenaria, né, que Uhum. nós tinha. E daí a Mari nós tínhamos que montar uma mesa ali para ela. Só que nós não queríamos investir. Daí eu me lembro que nós pegamos um pedaço de porta, essas portas, sabe, internas, aquelas que é semioca. A gente Aham. cortou e daí nós tínhamos achado no entulho do outro lado da rua uma cadeira. Pô, E daí eu sério? me lembro que eu sentava de frente e ela Aham. sentava de costas para mim numa mesa que era feita com essa Uhum. porta que nós cortamos lá e a Sim. cadeira improvisada que a gente pegou do entulho. Eu me lembro que aquelas cadeiras, sabe, de sala de jantar, estofada, meia. Sim, E sim. como nós tinha fábrica, a gente deu uma ajeitada e a gente iniciou assim. E Entendi. daí foi, a Mari fechou então o salão, encerramos esse ciclo na nossa vida Uhum. e focamos 110% na nossa fábrica de móveis. Entendi. E daí o colaborador que já trabalhava com nós naquela época se empenhava ao máximo também, que só tinha uma pessoa. Então Sim. a gente meio que migrava um pouco o atendimento ao cliente, a parte de vendas do escritório, Sim. e a gente tinha que auxiliar ele também na fabricação, porque as chapas elas são grandes, né, de MDF. Sim. Então a gente tem que ajudar ali no corte também. Então a gente fazia Entendi. todo o operacional e o estratégico também. Pô, cara, que legal, mano. Tu vai olhar assim, realmente a gente vai falando, passa uma. Sim, Porque eu sim. sempre sou assim, ó, tudo que a gente faz hoje, eu fico pensando assim, antes eu não tinha, então eu vou valorizar. Por isso que eu sou tão chato hoje com as coisas, sabe? Cara, e com certeza, eu acho que tudo que a gente tem, cara, e que a gente conquista com suor, o cara tem que ser. Tu Sim, tem que ser exigente, né? Porque olha só, ah, olha tudo que vocês dois, que tu passou, que ela passou.
até vocês chegar no nível que vocês estão hoje, né? Mais para frente aí a gente vamos estar falando sobre isso também. Mas eu acho o fato de tu fazer as coisas bem feitas e principalmente cuidar do teu patrimônio, né, cara? Tu Sim. cuidar daquilo que tu sofreu, entre aspas, para Isso aí. conquistar, é uma coisa que tu não pode deixar de lado, Verdade. Porque né? eu acho assim, Maurício, uma coisa é tu começar e tu já ter uma base, tanto Sim. financeira, estrutural ou até educacional. Uhum. E outra coisa é tu começar, que nem eu e a Mari, a gente começou assim, ó, abaixo de zero, no negativo praticamente. Pô, Então foi assim, ó, bem. foi bem complicado porque tu não tinha, vamos supor, naquela época, né, não tinha condições de tu já Sim. investir no negócio. Tudo era um risco. Então a gente deixava de fazer algumas coisas particulares para investir no negócio. Nós sabia assim, a gente acreditava fielmente que ia dar certo. Uhum. Então foi que ali Tá. na questão da fabricação de móveis a gente começou a se organizar. E a gente teve um diferencial muito grande naquela época, eu me lembro, Uhum. na questão do atendimento ao cliente. Ah, é. Porque eu falei para Mari, a gente é mais um, entre 1000. O que nós vamos fazer para se destacar? Eu já tinha esse pensamento. E daí foi naquela época que a gente teve a ideia assim, vamos tentar fazer um atendimento de cliente diferenciado, pegar o cliente pelo atendimento. Ou seja, um atendimento mais próximo, um atendimento com mais atenção, porque eu gostava de atenção também dos nossos fornecedores. Então eu acabei passando isso para os nossos clientes. Sobre Daí assim a gente atenção. começou. Claro que antes disso, até estava esquecendo, a gente não tinha ainda um nicho de clientes formados. Uhum. E daí, como a gente tinha o custo do colaborador, custo do aluguel, tinha um custo operacional. Sim. Me lembro que uma vez eu estava indo para casa, daí a Mari me falou assim, Balo, o que nós vamos dar pro nosso funcionário trabalhar amanhã? Que não tinha pedido. Nós não Pô, tinha cara, pedido. entendi. Nós não tinha pedido. Daí eu fiquei pensando assim, Mari, vamos tentar achar alguma coisa, né? Daí eu me lembro que os primeiros dias, logo que a gente entrou ali, só pra gente voltar um pouquinho, Uhum. nós não tínhamos pedido. Daí ele ficava organizando umas caixinhas, umas coisinhas mais simples. E daí eu... Pra passar o tempo ali. Isso aí. E vocês também não podiam que nem liberar ele, porque precisava, quando viesse um pedido, quem iria fazer? Sim, e ele nos ajudou muito, assim. Eu tenho muita consideração, porque foi ali que... Como que é o nome dele? É, Ângelo. Ângelo. Isso aí. Então, um abraço pro Ângelo aí, que Ângelo, vai ver esse vídeo depois, ele né? sabe que eu considero muito ele, então... Que legal. Ele foi uma peça muito importante para a gente ser o que a gente é hoje. Então, Que legal. E ele ele... hoje continua contigo ou não mais? Não mais. Ele... Resolveu. Isso. Ele resolveu, então, seguir um outro caminho, né? A nossa amizade continua a mesma. Mas, assim, ó, eu falei para ele até, quando a gente conversou, a gente conversava muito, né? Aham. Que, assim, a gente é muito mais do que profissionais. A gente Com acaba certeza. criando um laço um pouco mais forte ali, né? Sim, sim. Então, eu falo assim, ele foi um elo muito importante para nós. Sim, Porque sim. foi o primeiro e a gente acabou desenvolvendo bastante coisa. Uhum. E daí, então, a gente ficou uns 2 anos nesse pavilhão de 100 metros quadrados com o Ângelo ali, com o nosso primeiro funcionário. Aham. E depois a gente alugou uma sala no mesmo pavilhão para mais 100. A gente aumentou para 200 metros. Nossa. Daí, então, a gente ficou em 200 metros quadrados, compramos mais umas máquinas. Aham. E a gente começou com 90% atendimento ao cliente. Nosso foco era projetos de clientes. E 10% projetos de licitação. Tu atendia cliente final também. Isso aí. Vale lembrar que também tu vai comentar sobre isso, obviamente, na tua história, né? Agora que tu tá falando sobre ela, mas que hoje vocês são... o foco de vocês é em saúde e educação, né? Isso aí. Móveis para prefeituras na área de saúde e educação. Isso, o foco hoje da Novidade é móveis para estruturar saúde e educação de órgão público. 99% hoje das nossas vendas atuais é nesse ramo, saúde e educação, e dentro desse nicho a gente vai aperfeiçoando, mas dentro dessas duas características. Sim, sim. Daí então, ali na questão daquela época, quando nós tínhamos o pavilhão. Pode encostar um pouquinho. Isso, pode falar. Nós ficávamos em 200 metros quadrados ali. E a gente expandiu. Daí contratamos mais 2 funcionários. Estavam em 3 naquela época. E o compromisso aumentava, né? Querendo ou não, mais custo de salário. Tu acaba tendo que delegar função. E eu e a Mari, a gente não tinha. A gente não... Sim, a gente teve que aprender tudo
na mar, assim mesmo, sabe? Sim, até o fato de delegar, muitas vezes não é uma coisa que a gente se sente desconfortável. Sim, bastante. Porque até então tu acha que vai delegar, há uma dificuldade na hora de delegar porque tu acha que não vão fazer que nem tu, Exato, né? eu me É isso aí. identifico com isso. Mas eu penso assim, eu falo pra Mari às vezes, não, realmente não vai ser como a gente quer. Sim. Mas desde que saia feito e gere o resultado que a gente espera... Luan, é que, né, tipo assim, ó, chega um ponto da nossa vida, e eu também, como empresário, consigo entender isso, que tu precisa confiar nas pessoas, né? Verdade. Tu precisa confiar para que elas façam o trabalho o teu trabalho também, né? Sim, Por verdade. exemplo, que tu vai ter que confiar na qualidade do trabalho delas, porque a gente sozinho não, cara, a gente não consegue. Não tem como. E se tu tem uma ideia de crescer, tu sabe que num determinado momento vai ter que delegar. Sim, exatamente. Né? Tu vai pensar em crescer teu negócio, então tu vai ter que delegar. E naquela época eu me lembro que daí o Ângelo, né, que trabalhava com nós, ele ficava responsável da turma ali e tinha mais 2 montadores. Daí foi, e eu e a Mari, a gente sempre tinha uma busca constante de querer um prédio próprio. Nós sempre sonhávamos com isso. Tanto que quando a gente fez a mudança do salão para esse pavilhão que tem os móveis hoje, não foi eu e a Mari, a gente fez sozinho. Então a gente sempre foi assim. Então quando nós estávamos carregando os nossos móveis da mudança, falei pra Mari, Mari, é a última mudança, porque a próxima só para o nosso pavilhão. Pô. E daí foi daquilo lá que a gente determinou, vamos por atrás e procurar alguma coisa. Mesmo que a gente... só te cortando, esse era aquele pavilhão de 200 metros. Isso, nós estávamos lá. Tá. Daí então a gente estava de forma confortável ali, na zona de conforto. Nós estávamos num pavilhão que nós conseguíamos administrar o nosso prazo, o aluguel estava legal, a quantidade de funcionários estava legal, tranquilo. Só que a gente não parava, assim. Quando eu sou assim, uma pessoa muito elétrica. Sim, tu quer melhorar. Isso. Tu quer buscar mais isso aí, quando eu sinto coisas boas, né? Quando eu sinto que eu tô na zona de conforto, eu já pensei, é aí que é o gatilho para mim para mim mudar. E daí foi que a gente começou a pesquisar pavilhões e não sei o quê. A gente começou a olhar terreno interior para construir, pavilhão para não sei aonde. Aí a gente começou a ir para tudo quanto é lado. Mesmo que nós não tinha condições de comprar ou a gente via que era fora, eu gostava de pelo menos olhar. Que legal. Então nós ia olhar sabendo que nós não tinha como comprar. Sim, tu olhava mas tipo assim, né? Eu mentalizava. Mentalizava, exatamente. Isso aí, eu tava ensinando meu psicológico que era isso que eu queria. Então, que legal. mesmo que eu sabia que eu não podia comprar naquele momento. E a gente começou assim, ó, constantemente procurar várias coisas. E o negócio girando. E focando em venda, produção. E ali tu já via que já tava outro patamar. Ali tu já via que já tinha conseguido virar a tua chave, assim. Isso aí. Daí foi ali nessa questão quando a gente contratou mais 2 funcionários, que nós estávamos em 3 naquela época. Então era 3, eu e a Mari no escritório. Que é onde eu vi que a gente começou a ter já uma demanda reprimida, começamos a terceirizar os móveis, as cargas estavam acumulando, não conseguia entregar, então exigia um espaço físico maior. E foi ali que a gente começou a procurar. Cara, que legal. Pode encostar para trás. Daí depois da procura, a gente começou a olhar várias opções. A gente se interessou por um pavilhão em Nova Brécia. Até então, tudo que tu me contou, então, aconteceu em Encantado. Encantado. A história foi criada, nasci em Encantado. A Mari é de Roca Salles, mas trabalhava ali no supermercado. Então, que nem nós conversamos já há dias já, né? Tudo aconteceu em Encantado, e daí tu só tá em Nova Brécia hoje por causa do pavilhão que tu comprou para tua empresa. Isso aí, por conta dessa oportunidade que apareceu para nós. Então, surgiu essa oportunidade de Nova Brécia. Me lembro quando a gente foi olhar, era uma antiga fábrica de estofados lá. Nosso pavilhão lá tem 2.000 metros quadrados lá de construção e o terreno de 6.000 metros lá. Então, quando eu fui olhar, assim, que eu botei o pé dentro do pavilhão, assim, Maurício, me lembro como se fosse hoje. Eu olhei assim, nossa, deu uma sensação muito estranha. Ué? Eu não sei, assim, ó, eu não sei descrever, sabe? Sim. Uma sensação assim como se, eu acho que achei o lugar. Pô, que lá, uma sensação estranha de boa, então. Isso, não, uma sensação muito boa. E daí eu pensei assim, não,
Eu acho que é isso aí. Sem saber que eu não tinha condição de comprar nem nada, né? Sim. Vamos supor, o valor era 5 e tu tinha 0,5, né? Exato, isso aí. A gente foi lá olhar, o valor era X e nós tínhamos menos X. Não vamos comentar sobre valores aqui, né? Então, e realmente foi bem complicado. Foi complicado ali, mas que nem tu falou. Tu entrou dentro do pavilhão, tu olhou, tu diz, não, cara, é esse aqui. E mesmo sem ter o valor em mãos, sem ter a verba, isso aí. Vou comprar, vou dar um jeito. Isso aí, nós não tinha como comprar, não existia essa possibilidade. E daí, quando eu olhei assim, não sei, foi uma sensação, foi algo assim, olha, falei pra Mari, não consigo descrever, mas a gente sentiu assim que era aquele pavilhão. Cara, que bacana, cara. E daí voltamos para Encantado, com aquela ideia, não, vai ter que ser aquele lá. Só que era surreal, né? Era fora da nossa realidade o valor que eles estavam pedindo. E o que a gente fazia? Não tinha como. Me lembro que a gente não tinha muito crédito, assim, porque a empresa era pequena, então não tinha muito caixa. Muito giro, né? Isso, então tu ia tirar um financiamento, não tinha como, porque realmente precisava de um faturamento maior, garantias. Normal. Daí eu pensei, Mário, o que nós vamos fazer? Vamos bater porta em porta. Né, a nossa família é humilde. Sim. Não tinha como nos auxiliar nesse momento. Eles ajudaram no que podiam, né? Nossa família nos apoiou bastante. Mas na questão da compra, nós não tinha como... Eles não tinham como ajudar. Não. E daí eu comecei a correr atrás de banco, e vamos tentar ver. Daí foi que a gente encontrou um banco, conversamos com a gerente, e a gerente falou, eu vou lá conversar contigo na marcenaria. Na marcenaria Encantado, né, nos 200 metros quadrados. Sim. Ela foi lá, sentou com nós, me lembro que era minúsculo, assim, até ela se batia na parede quando ela empurrava a cadeira para trás. Daí eu me lembro que a gente fez uma reunião, imagina, a primeira reunião com a gerente do banco. Só que daí ela não sabia que eu queria uma linha de crédito para tentar comprar o nosso imóvel. Já só para o pessoal... Depois eu vou ver se eu vou cortar isso aqui ou não. Tá. Mas só o pessoal ali olhar que eu boto o pé aqui e me perco, porque a cadeira tá virada de lado. Nós estamos adaptando aqui o nosso cenário, né? Para vocês poderem acompanhar que bela é a nossa barbearia aqui. Pode continuar, Luan. Sim. Dale. Legal. Daí então, eu me lembro que naquela ocasião a gente fez uma reunião com a gerente. Daí ela chegou para mim e falou, Balu, qual que é o teu faturamento? Eu falei, X, né? Não vendia muita coisa. Qual que é a garantia? Não tinha, minha garantia era minha palavra que eu ia pagar. Não tinha garantia, Maurício, nós não tinha como dar. Tá brincando. Sim, e o pavilhão naquela época era leilão, né? Então, o banco... Tu comprou de leilão. De leilão, isso. Daí o banco que estava vendendo só aceitava à vista. Então eu tinha que tirar um crédito, não aceitava alienação. A aquisição do imóvel tinha que ser à vista, sem alienação. Sim. Sem financiamento, no caso, né? Daí a gerente falou assim, Balu, o que é a tua garantia? Eu falei, minha garantia é minha palavra que eu vou te pagar. Cara, que bacana, cara. E daí eu vendi meu sonho, eu lembro que eu conversei com ela, assim, e ela disse, então vamos ver o que eu vou conseguir fazer pra ti. E foi onde eu consegui uma linha no meu nome e uma linha no nome da Mari. Juntou os dois, e mesmo assim não tinha como comprar. Pô? Não tinha. E a gente juntava, assim, eu tinha um valor de caixa também, juntamos tudo. Eu me lembro que a gente raspou o tacho, assim, como se diz. E daí, como teve uma reavaliação pelo banco. Em cima do imóvel. Entendi. Eles reavaliaram, porque eles vai depreciando, né, o imóvel. Conforme vai ficando fechado, é feita uma nova avaliação e esse valor é abaixado. E eu me lembro que deu a coincidência daquela época baixar o valor. E baixou um valor assim, muito acessível para vocês. Muito acessível. E eu falei pra Mari, agora conquistamos. E daí foi para leilão. Claro, a gente não ganhou de imediato, porque... Leilão demora um pouquinho? Demora um pouco. E eu me lembro que a gente ficou em 5º colocado no leilão, Maurício. Pô! A gente não deu o maior lance. Porque nós não tínhamos, eu dei o lance que eu conseguia pagar. Sim. E eu me lembro que toda semana era desclassificado um. Então quem não pagava, passava pro próximo que participava do leilão. Sim. E daí eu me lembro que eu tinha anotado no meu calendário que nós era o 5º colocado, que dia X possivelmente eu receberia a mensagem se ninguém pagasse. Sim. Eu tinha anotado esse dia. Eu me lembro que quando chegou aquele dia, eu recebi um e-mail antes de sair de casa. Daí deu assim, o concorrente lá foi desclassificado, você é o novo vencedor do lote X. Pô, que legal. Daí foi que a gente, de meio-dia, me lembro aquele dia a gente subiu lá em cima, né? Foi pra Nova Brécia olhar o pavilhão de novo. O pavilhão tinha que reformar todo, né? Porque ele tava abandonado.
mas o potencial era gigantesco lá. Vou deitar só um pouquinho, não vou deitar toda ela. Hoje... Mantenho aqui ou boto ali? Isso, pode pôr aí, o que tu achar melhor. Então, me lembro que naquela época a gente comprou lá, então... Eu falei pra Mari que nós ia pagar, então. Emitimos o boleto pra pagar. Daí eu falei pra Mari, Mari, é isso mesmo que a gente quer? Porque a gente ia ficar praticamente quase sem recurso, né? Era o que nós ia investir. Ah, entendi. Tu ia zerar pra investir nesse pavilhão, né? Isso aí. Entendi. Então daí a gente acabou comprando, paguei o boleto lá, tudo certo. Daí eu me lembro que a gente começou a reforma. Sim. Então ficou 5 meses de reforma lá. A gente reformou, meu pai e meu irmão praticamente reformou tudo lá para nós, então a gente teve um custo bem... o teu pai botou a mão lá Isso. também. Sim, entendi. Meu pai e meu irmão, então praticamente teve um custo bem baixo na reforma, mais a parte de materiais que a gente gastou bastante. E eu me lembro que depois de 5 meses a gente foi pro pavilhão. Agora que tu falou no teu pai, Luan, o teu pai trabalha contigo, né? Tu havia comentado comigo, né? Isso, atualmente meu pai trabalhou quase 40 anos em olaria. Então ele é uma pessoa assim que... Ele é que nem ele gosta de cuidar das coisas. Olaria, pra quem não sabe, é o lugar onde faz tijolo, né? Isso aí. Eu me lembro quando, agora tocou no assunto, eu me lembro quando eu era pequeno, menor, daí o pai trabalhava na olaria, e em casa eu ficava em casa. Eu me lembro que a minha felicidade era quando o pai trazia aqueles tijolos de barro, sabe? Sim, e daí eu fazia uns bonequinhos, e no outro dia ele levava pro forno, aquecia, e me trazia no outro dia, daí meus... Pronto, daí. Isso. Minhas artes plásticas lá. Que legal, cara. E daí, então, é uma coisa que acaba ficando registrado ali, sabe? Sim. Eu e minha mãe me auxiliava, sabe? Então, teve uma época. E sim, hoje ele trabalha ali com nós, fica na parte de colagem de borda. Então, meu pai vai fazer 70 anos já. E o pessoal mais... Ele precisa, né? O pessoal mais de idade, assim, que nem principalmente meu pai sempre trabalhou no pesado, ele gosta de trabalhar. Gosta de se sentir útil, né? Sim. E lá, nossa, é fenomenal, assim, ele desempenha super bem as funções e ele tem a máquina dele que é o xodó dele. Ah, é? É. Que legal, que bacana. Mas então, Luan, paramos na reforma ali, como é que foi então? Depois a reforma teve um custo mais baixo para ti e após a reforma ali, como é que foi, cara, a questão de início, então, nesse novo pavilhão, nesse pavilhão que era impossível, mas que se tornou possível, né, Cara, eu costumo dizer assim, ó, que quando isso acontece, é porque tem que acontecer, né? Sim, verdade. Eu acho que não tem outra explicação, assim, que... Já aconteceu comigo também. Mas aí como é que foi a sequência de tudo ali? A gente foi para Nova Brécia, então, foi falar com a administração também lá, né? Com o pessoal da prefeitura. E eles nos auxiliaram bastante, assim, eu não tenho que reclamar deles, assim, nos ajudaram na limpeza, nos deram vários auxílios lá, até hoje são muito prestativos, a gente tem um contato muito, muito forte com a administração. Sem falar com o pessoal de Nova Brécia, assim, é muito acolhedor, então nos recebeu muito bem. E a gente sente super bem lá, até a gente tem o maior número de funcionários que a gente tem de Nova Brécia. E eu falei pra Mari assim, eu vou com o intuito para a região, não só porque a gente teve a oportunidade de compra do pavilhão, sim, mas sim que eu quero tentar contribuir para desenvolver a nossa região. Sim. Então a minha ideia seria subir lá e tentar desenvolver. Né? Não daqui a pouco tentar absorver, eu quero desenvolver a região que a gente tá. Então a gente sempre foca assim, fazer um serviço na empresa, em primeiro lugar eu sempre tento fazer o orçamento da cidade, para tentar deixar os nossos recursos lá. Ah, com certeza, eu também, cara, gosto de fazer isso. Quando não tem, daí a gente tem que procurar fora, né? Isso. E óbvio, né, Luan, a gente sempre procura qualidade nas nossas coisas, assim como a gente entrega qualidade, a gente procura ter qualidade naquilo que no serviço que a gente precisa de outras pessoas também, Sim. né? Eu sempre prezo por isso. Então nós pegamos esse apoio da prefeitura e a gente foi com o foco total de desenvolver a região. Minha ideia até hoje é isso aí, botar o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feita e desenvolver. Eu quero que a nossa cidade lá de Nova Brécia se desenvolva. Minha ideia é contribuir. A empresa é sempre aberta para contribuir para a expansão. Daí a gente se mudou, botou toda a operação para cima e a gente começou a aumentar o nosso nicho de fabricação. Me lembro que a gente fabricava, vamos supor, 10 móveis e a gente começou a fabricar 20, 30 modelos de móveis. Vale lembrar também que vocês trabalham com a inovação e biosustentabilidade para dentro de um setor que é muito tradicional, né, Sim, cara? bastante. E isso.
Então também gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso durante esse processo aí da história, né? Claro, o que acontece? Quando a gente foi para cima, a gente foi focado no quê? Nossa matéria-prima principal, MDF, Sim. que é um material de reflorestamento, né? De pinos. Sim. Né? Então, a fabricação do MDF de pinos. E a gente sempre foi assim, eu sempre fui muito chato com reciclagem, meio ambiente. Tanto que eu vou comer uma bala, não tem lixeira, eu guardo no bolso. Às vezes a Mari vai lavar roupa, não olha os bolsos, ela lava o papel de bala, bombom, eu não toco no chão. Ah, isso, entendi. né, eu sou muito chato com isso, sabe? Meio ambiente para mim é muito importante. E a gente foi com essa ideia de implantar um sistema de biosustentabilidade na empresa. Ou seja, a gente tentar, então a gente subiu com foco nessas duas características muito fortes. Sim. A parte de inovação e Sim. biosustentabilidade. Uhum. Inovação, eu penso assim, Maurício, não é inovação só na questão de investimento. Claro. A gente tenta inovar nos nossos processos também, eu acho que isso é muito importante. Inovar sim, né, no nosso processo de fabricação, mas inovação também no nosso sistema administrativo, inovação nos nossos processos de logística, almoxarifado. Então, eu acho que isso a gente tentou trazer para a empresa. Sim. Então, essa parte de inovação e biosustentabilidade é na questão do meio ambiente e a gente inovar na questão dos processos da empresa. Sim, para quem não sabe, aqui a gente faz barba com toalha quente, tá? Só que no caso hoje, como a gente está gravando nosso podcast, a gente fez sem a toalha e eu estou usando a toalha fria mesmo para acalmar os poros. Pode seguir lá. Então a gente se mudou, teve essa questão de aperfeiçoamento lá da equipe e a gente começou na contratação do pessoal lá. Daí eu me lembro que até então a gente terceirizava transporte. A gente não tinha transporte próprio. Daí começou a gerar essa dificuldade. Que é aquela coisa, conforme tu vai crescendo, vai aparecendo o que tu vai ter que investir, né? Com certeza. E daí eu me lembro que meu sonho era comprar um transporte, meu sonho era ter um caminhão. E foi que a gente terceirizava e não era o suficiente, porque acabava atrasando, né, os nossos pedidos. Botamos como meta de investimento a aquisição de um caminhão. E a gente comprou daí o caminhão, né, até a gente estava transportando hoje com um caminhão próprio, então vai a nossa equipe fazer a entrega. A gente entrega para todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com o nosso caminhão. Pô, que legal. E os outros estados via transportadora. Cara, a gente despacha praticamente... É Brasil todo, né? Brasil todo. Hoje a gente vende bastante aqui nessa região mais... Da Redondeza? Da Redondeza, isso. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vamos supor. Mas as outras regiões a gente vende via transportadora. Mas despachamos também os móveis para lá. Tu vê só, né, Luan? O cara que começou numa salinha dos fundos com uma mulher no salão, com a mulher atendendo no salão dela na frente, hoje é um cara que atende municípios, estados do Brasil todo, né, cara? Sim. Cara, Luan, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre a tua empresa, então, que saiu do absoluto zero, né, que nem tu disse. Negativo. Do negativo e já conquistou o mercado, já é referência, enfim. O que foi o teu, tipo assim, em poucas palavras, me conta o que foi o teu maior desafio em todo esse processo? O maior desafio que eu tive? Isso. Eu acho que o maior desafio é montar uma equipe que gere resultado. Eu acho que... Pessoas, então. Isso. Acho que ali é o nosso maior desafio como empresário. Eu me lembro que hoje a gente tem uma equipe, assim, fenomenal, excelente. Eu tenho muito orgulho da nossa equipe. Sim. Mas eu falo assim, pra gente formar pessoas que venham agregar é um desafio constante, sabe? E todo dia é um desafio novo também, né? Então, a gente tá lá trabalhando, gera uma situação que nunca aconteceu. Ou daqui a pouco tem um desafio que tem que resolver. E tem coisas que tem que ser de imediato, né? Senão o processo para. Mas então, ali, respondendo a tua pergunta, sim, acho que o maior desafio meu hoje, e o da Mari também, é a questão de... Pessoas. Isso, de formar nossa equipe ali. Então, demandou muito tempo. Até tu encontrar o perfil certo para ti, da tua empresa, isso. Né, que abraçasse o teu sonho, né? Porque, acho que a pessoa tem que ter aquela sensação de pertencimento também, né? Saber que ela tá pertencendo nesse negócio. Então, são pessoas que elas vão se adequando no teu perfil e é isso que vai criando base pro teu negócio. Sim. Porque eu falo assim, uma equipe sólida, que é o que a gente tem hoje lá na empresa, ela que vai me gerar meu resultado. Com certeza. Então, eu tento assim,
aperfeiçoar os nossos processos, ser um pouco mais transparente. A gente é simples lá na empresa, igualitário. Eu acho que esse é o nosso objetivo lá. Então, realmente, o maior desafio hoje foi formar a nossa equipe, que é o que a gente tem hoje. E, claro, manter, né? A gente tem... Porque às vezes a gente sabe que sai um, entra outro. Sim, sim. Então é um desafio constante, né? Sim. Luan, 2 perguntinhas, então, que a gente tem para nós finalizar aqui. Até a gente já está finalizando o nosso atendimento aqui. Hoje, como eu falei, o Luan é nosso cliente de assinatura. O Luan vem todo sábado. Hoje é o dia de barba, sobrancelha e acabamentos. Isso né? Aí. Luan, o que o Luan de hoje falaria para o Luan que está começando? O Luan antigamente. Isso aí. O que hoje tu falaria para ti se tu pudesse comunicar com aquele cara que estava começando há anos atrás ali? Eu acho que eu falaria aproveite um pouco mais o processo e não comemore só no resultado. Pô, que legal. Porque eu sou muito assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então a gente acaba tornando angustiante o processo e a gente acha de comemorar só o resultado. Mas eu acho que o processo também ele é gratificante. Então, todo novo projeto, todo novo investimento, seja ele se está pago ou não, comemore o processo. Sim. Não só depois que tu atingir teu objetivo. Porque o processo é o maior período que tu vai passar. Sim, né? Exatamente. Né? Então... É sobre tu querer, por exemplo, não espera tu chegar, vou esperar a minha empresa estourar faturamento, estourar tudo para comprar o carro que eu quero, comprar, enfim, os bens que eu quero, isso aí. Ou aproveitar em uma viagem, coisa, não, cara, vai fazendo e vai aproveitando. É isso aí. Né? Então, acho que eu falaria pro Luan assim, aproveita o processo. Que legal, Não espere também para comemorar só no resultado. Isso aí me ajudaria. Cara, e assim, então uma última pergunta para nós finalizar. Se tu tivesse que começar hoje, do zero, com a cabeça que tu tem, o que tu faria diferente? Eu acho que eu não faria nada diferente, para falar a verdade. Eu faria exatamente tudo igual. Claro que com a bagagem que eu tenho hoje, os processos seriam um pouco mais rápidos, com certeza, né? Mas o meu objetivo central, que seria montar a nossa empresa, gerar o resultado que a gente tá esperando, ter a nossa equipe engajada, trabalhar com pessoas, ter esse contato ali, acho que eu não mudaria porque, particularmente, eu amo o que eu faço. Então, o meu caminho seria o mesmo, claro, como se a bagagem fosse a que eu tenho hoje, com processos mais simplificados, com certeza. Que legal, cara, que legal. Isso aqui não tá combinado, muita coisa a gente combina, mas isso aqui não tá. Isso aqui é uma lembrancinha nossa da barbearia Tomás. Sério? Do Tomás muito obrigado. Olha aí, espero que tu goste. Dá Show. uma olhadinha. Olha só. Olha que bonito. Um copo térmico pra gente tomar um café. Eu te acompanho direto no Instagram e sei que tu gosta de tomar um café, né? Pior que eu adoro um café, sou viciado. Com certeza eu vou utilizar. Sim, perfeito, então. Luan, obrigado. Que agradeço, obrigado Maurício, por participar aí. Tu sabe que a gente tem um carinho enorme por ti e vamos seguir em frente, que a vida do empreendedor não é fácil. Mas também, se tu trabalha certo, trabalha com convicção de aonde tu quer chegar, ela também não é difícil. Né? Isso aí. Obrigado, Maurício. Valeu, então.